Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Aqui é o PCG Lucas, juntamente com a PCG Juliana, tá? Nós estamos gravando esse vídeo para vocês para auxiliar na elaboração do programa de ação, certo? Lembrando que o programa de ação é um documento obrigatório de cada profissional que está dentro do PEI e ele deve ter como auxílio, né, na elaboração, um mapa de competências, tá? Então, vocês sempre têm que estarem a par do mapa de competências para poderem estar realizando, né, a produção desse programa de ação. Nós vamos dar alguns exemplos de como vocês podem estar elaborando o programa de ação de vocês, tá? De acordo com cada macroindicador, tá bom? Então, pessoal, só mais um detalhe, é o seguinte, nós já passamos aí para o último item, que é o item das ações. Os itens anteriores, eles já foram preenchidos, né, exceto o cabeçalho, que você precisa colocar os seus dados pessoais aí e como servidor, né? E então nós já vamos passar aí para a parte do documento que você precisa redigir as suas ações. Ok? Então, é assim, pessoal, lembrando, né, que essas ações, né, estão de acordo, como já foi dito, com o mapa de competências, tá? Então, vocês têm que propor algumas ações, né, vocês têm que propor ações que sejam condizentes com a realidade de vocês. Como assim condizentes com a realidade? Vocês precisam que tenham ciência, né, de que estamos adentrando ao programa agora, nesse momento, tá? Então, são ações que prevêem, de certa forma, uma certa introdução, né, um início, né, da realização das atividades, tá? Então... E complementando, Lucas, é importante falar também que esse documento ele pode ser revisitado. Então, as ações que você colocar neste momento poderão ser revisitadas e incluídas novas ações no decorrer do ano. Então, é importante que você seja claro, objetivo, que coloque ações concretas, práticas, né? Evite ser subjetivo, né? Utilize expressões que mostrem a praticidade do seu trabalho. Muitas atividades, pessoal, que vocês estão realizando ou que também têm que realizar, né, durante o programa, podem ser encaixadas aqui, certo? Então, são atividades que vocês já estão fazendo, tá? Que podem ser colocadas aí. Como a Juliana disse, podem ser alinhadas, principalmente pela questão da gente estar vivendo nesse momento de trabalho remoto, tá? E se for possível, em determinado momento, a gente voltar no trabalho presencial, nós teremos a possibilidade, né, de desenvolver outras ações, como também, né, ficarem algumas ações propostas durante o período online um pouco defasadas, tá? Então, como foi dito, é importante que seja elaborado com atenção, mas é importante também que seja revisitado, né, de acordo com os alinhamentos que vão sendo necessários no decorrer do ano. Tá bom? Então, iniciando aqui a análise dessa tabela, é importante pensar o seguinte, pessoal, que essa tabela, ela representa o mapa de competências. Então, nessa tabela, nós temos premissa, competência, macroindicadores. Então, se você observar lá no mapa de competências, vai estar dessa mesma maneira, né? As premissas, as competências e os macroindicadores. Porém, lá no mapa de competências também tem o microindicador, né? Os microindicadores, de acordo com cada macroindicador. Só que o que você precisa fazer é, de acordo com cada macroindicador, fazer a leitura do microindicador para elaborar a sua ação. Então, esse vídeo tem o objetivo de dar para você alguns exemplos, alguns subsídios de como você pode colocar nas suas ações baseado no mapa de competências. Então, vamos começar, Lucas, pelo protagonismo? Então, o primeiro, pessoal, é o respeito à individualidade, certo? Quando a gente fala a respeito à individualidade, nós temos que levar em consideração vários fatores, certo? Como cada
vamos partir da premissa aí de cada um de nós é um universo, né? Vamos dizer assim. Então, o que, que acontece? Quando a gente fala esse respeito à individualidade, nós temos que pensar na particularidade de cada pessoa, tá? Então, assim, existem uma grande quantidade de crenças, uma grande quantidade de tradições, mas existe, de certa forma, né, a premissa, né, desculpa, o macroindicador de respeito à individualidade. Então, vamos pensar o seguinte, o que, que eu posso fazer para respeitar a individualidade do meu aluno, né? É lógico que trabalhar de forma a qual toda a individualidade seja atendida a cada momento é difícil, né? Mas, vamos supor, a gente pode propor um conhecimento do aluno através, né, da tutoria e também, né, de se informar sobre a planilha de engajamento, onde tem a tutoria também de outros professores, e assim propor roteiros de estudo que visem, né, uma amplitude das individualidades, certo? Então, quando eu falo que eu vou, através, tá, de tutoria, conhecer as particularidades do aluno e, sendo assim, poder direcionar o trabalho docente na individualidade, certo? Então, temos um exemplo aqui, particular e... Opa. Então, nós temos um exemplo. Aí, o que, que eu... como que eu vou fazer isso? Se um dia eu for, vamos supor, eu vou trabalhar com um documento que fale sobre religião. Eu vou colocar só uma religião? Não, eu coloco fragmentos de várias religiões, né? Em geografia, isso tem até uma situação, né, de aprendizagem que envolve a geografia das religiões, né? Então, ter um trabalho amplo e diversificado, né? Um trabalho que atinja a todos. E assim também, quando o Lucas cita religião, você pode, né, professor de várias áreas aí, citar as individualidades também da sua disciplina. Então, quando em humanas trabalha-se a diversidade religiosa, então você pode inserir também essa questão de que será abordado nos roteiros o tema diversidade religiosa. Então, quanto mais detalhes voltado para a sua prática, melhor fica o programa de ação. Você quer Aí escrever agora eu algo? vou citar, então, um exemplo de protagonismo juvenil. No protagonismo juvenil, quando você elabora roteiros, né, que o aluno, que chame a atenção do aluno para que ele próprio desenvolva as habilidades e que ele não espere que você explique tais habilidades, você está trabalhando o protagonismo juvenil. Então, você pode colocar aí, né? Nós podemos utilizar sempre expressões como por meio ou através, né? Tem outras expressões que demonstram aí ações. Então, por meio de roteiros de estudos que estimule as práticas, né? As práticas e podemos colocar fazendo com que o aluno tome atitudes quanto ao seu aprendizado. Como nós poderíamos fazer isso? Como? Né? Ou por meio, né, desses roteiros, oferecendo opções de podcast, produções de vídeos e fotografias. É claro que isso aqui são sugestões, pessoal, porque... ficou faltando o tio aqui. Porque você precisa pensar na individualidade da sua disciplina.
né? E eu sei que muitos professores já estão desenvolvendo essas ações. Então, quanto mais próximo da sua realidade, melhor ficará o seu programa de ação também. Em relação também a essa questão do protagonismo juvenil, nós temos o seguinte, pessoal, as metodologias ativas, tá? Mas aí eu faço uma ressalva. Você realmente teria o domínio de uma metodologia ativa para trabalhar com o aluno? Porque, assim, para pôr no papel é bonito, tá? Se o professor tiver o domínio, é excelente. Agora, não coloque algo que não vá desenvolver. Porque quando a gente fala, vamos supor, um trabalho com projetos, né? Vou propor um projeto de reciclagem, né, de coleta da reciclagem no meu bairro. Quando vocês propõem isso ao aluno, o aluno automaticamente ele já vai começar a pensar ideias disso acontecer, né? Porque ele sabe o bairro dele, quais são as ruas possíveis, né? Às vezes ele até sabe um ou outro vizinho que já faz já separa o material reciclável, né? Então aí vocês podem propor, mas como que vai estar alinhado com a questão da coleta? Como que vai ser feito isso? Por dia? Por rua? Né? Então, essas posições que os alunos vão dando para vocês de acordo com o contexto social deles, é vocês estarem fazendo a promoção do protagonismo deles, tá? Mas então pensem certinho, né, na questão das metodologias ativas. Isso eu acho que futuramente a gente conseguirá desenvolver, né, tranquilamente, tá? Outra coisa, quando a gente fala nas 10 competências da base, certo? Nós temos lá a competência número 7, que envolve a questão da autogestão, tá? Então, já é uma competência que está prevista da gente trabalhar dentro do sistema de educação, tá? E o PEI reforça isso, né, na promoção do protagonismo juvenil, certo? Agora vamos para o protagonismo sênior. Isso. Então, o protagonismo sênior é o protagonismo do professor, né? Não vamos fazer confusão. Protagonismo juvenil é o que nós acabamos de fazer, e agora protagonismo sênior. Lucas, quer falar aí? Sim. O protagonismo sênior, pessoal, é assim, ó, todo mundo é protagonista, ainda mais um professor, tá? Mas, assim, quais são as ações que vocês desenvolvem ou conseguem desenvolver para que isso aconteça? Vamos imaginar o seguinte: quando eu domino uma ferramenta tecnológica e vou auxiliar o meu colega professor a estar utilizando essa ferramenta, o que eu estou fazendo? Eu estou exercendo o meu protagonismo. Eu estou sendo protagonista dentro do meu trabalho, né? Então, eu posso colocar aqui, divulgar e auxiliar na promoção de conhecimentos, certo? É uma coisa que eu posso... Eu até complementaria aí, Lucas, Sim. auxiliando os pares. Auxiliando os pares, certo? Mas se alguém pedir para mim, mas assim, professor, como que você está fazendo isso? Olha, em determinado momento, está aqui registrado, eu fiz uma reunião com o professor, a gravação está aqui, onde eu ensinei a usar o Drive, certo? Estou exercendo meu protagonismo. Olha, em determinado momento, eu auxiliei o professor, o meu par, né, meu parceiro, a estar fazendo um roteiro de estudos mais elaborado. Tá? Então, tudo isso é a promoção do protagonismo. Quando você também uma pessoa, um professor, né, um profissional que se torna exemplo para os demais da escola, né, você também está desenvolvendo o protagonismo sênior. Então, existe esse microindicador, né, que é você ser exemplo para os demais aí da escola. Então, para que você se torne exemplo, você é aquela pessoa
que está sempre auxiliando os demais, está sempre estimulando os amigos, os colegas a desenvolverem metodologias novas, né? Está sempre procurando novas ferramentas para desenvolver melhor o seu trabalho, tudo isso entra dentro do protagonismo sênior. Olha, e uma coisa que é de extrema importância, tá, pessoal? A gente que isso envolve muito o protagonismo sênior, é criar soluções para eventuais problemas. Porque, assim, problema todo mundo enxerga, tá? Mas quando a gente cria uma solução, né? Eu vou dar um exemplo, alguns professores que postaram algumas formas de organização, né? Ou algumas formas de trabalho, seja, vamos supor, elaborei um vídeo, mas dessa forma aqui, em determinada ferramenta, excelente. Ou elaborei uma planilha para fazer um acompanhamento mais da minha disciplina, estou compartilhando com vocês. Tudo isso são soluções, tá? Que vão sendo criadas e, a partir disso, nós temos a disseminação, né, dessas informações, mas o protagonismo aconteceu primeiro, tá bom? Aí, então, nós passamos, né, para a segunda premissa, que é formação continuada. Dentro das competências domínio do conhecimento e contextualização, temos o macroindicador domínio do conhecimento, didática, contextualização. Então, é importante pensar nessas três partes aqui, assim, ó. Domínio do conhecimento é quando você domina, né, principalmente os documentos oficiais, seja do currículo paulista e agora dentro do programa, né, os documentos oficiais do programa PEI. Na didática, como você desenvolve esse seu conhecimento de maneira prática com os alunos. E contextualização, como você relaciona esse conhecimento que você tem com a realidade do aluno. Então, aí eu fiz um resumo desses 3 macroindicadores. Em relação ao domínio do conhecimento, pessoal, esse eu acredito que seja assim, um dos mais corriqueiros. Por que corriqueiros? Todo professor que vai montar uma aula, ele tem que ter o domínio do conhecimento daquela aula, daquela habilidade. Se o professor vai montar um plano bimestral, ele tem que ter o conhecimento daquilo lá. Então, se o professor está dentro de um programa como o PEI, ele tem que ter o conhecimento de como funciona. Não tem, assim, ao meu ver, não tem outra fórmula mágica. É o que é? Estudar os documentos norteadores. Seja currículo, seja a apostila do professor, a apostila do aluno, seja documentos orientadores do próprio PEI, né? Que vocês podem acessar o documento que é o procedimento passo a passo, tá? Tem também outros documentos, não é só esse, né? Mas facilita bastante também. Vocês também podem propor, se alguém, vamos supor, domínio do conhecimento, se alguém está cursando algum curso da EFAP, já entra nesse momento aqui também, tá? Por quê? Vai colocar como sendo, estou cursando, um exemplo, o curso do ensino híbrido. Eu estou buscando o domínio do conhecimento, né, para poder ampliar a efetividade da minha aula. Apesar, Lucas, que nesse caso pode entrar em disposição ao autodesenvolvimento contínuo na parte da formação contínua, né? Mas também. Com certeza dá para repetir a mesma ação aí dentro de 2 macroindicadores. Certo? Então, como a Juliana salientou, o que acontece? Às vezes, uma ação, né, pode ser proposta já em 2 macroindicadores. Certo? Lógico que a forma, às vezes, de como descrever essa ação pode variar um pouco, mas não deixa de ser possível de estar sendo utilizada. Tá? Estou lendo um livro sobre didática de língua portuguesa. Pode ser colocado também no domínio do conhecimento. Tá? E também a informação contínua, principalmente. Isso. E também, como eu falei, a própria palavra didática, né, vai entrar um pouco também em uma ação que no próprio marco indicador aí de baixo, didática. Tá? Por exemplo, quando fala assim didática, né, nas ações do PCG, como que o PCG ele passa as informações para o professor? Então, por meio de checklist, por meio de apresentação de PowerPoints. Então, é uma maneira didática de apresentar as informações. A mesma coisa também cabe ao professor.
né? Como que o professor passa as informações para os alunos? Através do quê? O que ele utiliza? Qual a maneira didática que ele utiliza? Através de oferecimento de vídeos, de textos, de roteiros em formulários. Então, são maneiras didáticas de apresentar o conteúdo. Sim. Aqui eu estou colocando para vocês, pessoal, ó, estudando no domínio do conhecimento, estudar os documentos orientadores do sistema de educação. Por que sistema de educação? A BNCC é um documento do sistema, certo? O currículo, quando vocês pegam a primeira parte lá no geral, é um documento do sistema da educação, tá? Lógico que a gente depois vai focar na área que nos convém, mas o estudo desses documentos também é sempre válido, tá? Então, aqui da disciplina, né, da área também é importante, do programa, né, do PEI, na verdade, vamos colocar aqui. Então, assim, a gente está colocando aqui de uma forma ampla, porém, né, aí cabe a vocês fazerem o quê? Delimitar isso na área de vocês, tá? Eu vou colocar que eu vou estudar, eu sou professor de geografia, e vou colocar que eu vou estudar toda a documentação do currículo da parte de ciência da natureza? Não. É bom? É. Por quê? Porque isso possibilita a interdisciplinaridade que, em determinado momento, pode auxiliar com que vocês promovam o protagonismo sênior, né? Então, vocês estão vendo que o colega está elaborando uma aula que pode encaixar junto com a de vocês, ou a eletiva, onde tem um professor que trabalha junto com o outro, né? Vocês estão ali conversando e vocês conseguem fazer, né, amarrar esses dois conteúdos, certo? Então, isso é importante também. Eu estou complementando, né, o que o Lucas falou, já que domínio do conhecimento ele é muito casado uma coisa com a outra. Então, quando se fala em didática, né, por meio do oferecimento de roteiros de estudos, contextualizado com notícias, com textos, com PowerPoint, né, utilizando também formulários, né, que nós já estamos fazendo isso, então não está fugindo de todas as ações que nós estamos desenvolvendo. Então, utilizando formulários, gravação de videoaulas e aulas ao vivo, né? Que são práticas didáticas, né? Nossas, da nossa escola, que não fogem à nossa realidade. Também a gente, por meio do oferecimento dos roteiros de estudo que a gente faz aqui, porque isso também é até uma questão que todo mundo pode pôr, roteiros de estudos impressos, né? Verdade. Também a orientação sobre as próprias apostilas, os próprios materiais, né? Seja o Aprender Sempre em Língua Portuguesa e Matemática, seja do currículo em ação do 6º ano até a 1ª série do ensino médio, seja do São Paulo Faz Escola na 2ª série do ensino médio e na 3ª série do ensino médio, tá? Então, pode complementar aqui, pessoal, também com a questão dos cadernos, né? De acordo aí com cada série, ano que vocês trabalhem, né? Um caderno diferente aí, ou disciplina. Outra possibilidade que poderia entrar aqui no momento oportuno é a questão do trabalho com o livro didático, né? Que acaba também possibilitando, né, uma amplitude da didática de vocês. Sim. Tá? E aí, até quando eu falo aqui em contextualização, pode até repetir aqui a questão, né? Quando eu cito aqui contextualizados com notícias, textos, PowerPoint, só que a contextualização, ela é muito particular de cada disciplina. Então, por exemplo, quando se fala na área de exatas, vocês podem contextualizar, né? Tem muita contextualização baseada até mesmo na realidade que nós estamos vivenciando da pandemia, né? Eu já até vi muitos roteiros falando disso. Quando se fala, né, na contextualização em humanas, então já fala-se muito relacionado a textos de atualidades. Então, assim, eu acredito muito que a contextualização ela é muito particular de cada disciplina. E assim, pessoal, o que é bom a gente também conversar e assim, principalmente olhando na tutoria, debater isso principalmente em conselho de classe, são as possibilidades de cada aluno para ter essa contextualização, tá? Então, quando a gente faz a adaptação curricular, nós estamos fazendo uma contextualização da realidade do aluno, tá?
Então, são coisas também que vocês podem pôr. Então, eu coloquei... Desculpa, Lucas, te atrapalhei aí, mas eu coloquei através da relação entre currículo e a realidade do aluno. E deixei 3 pontinhos, por quê? Porque aqui você pode descrever como será essa relação, né? Seja em exatas, seja em linguagens, ou seja em humanas. Então, agora a gente vai para a formação contínua, né? Como já foi citado um pouco ali em cima, né, pessoal? Esse, principalmente, né, a realização de cursos, estudos de documentos, mas assim, vou pôr que eu vou estudar o documento, beleza, você vai comprovar isso depois como, se houver a necessidade. Você tem suas anotações do estudo do documento, certo? Você tem suas reflexões. Outra coisa, os ATPCAs, os ATPCGs, certo? Eles oferecem informação para vocês, tá? Então, também as reuniões da DE também, né, Lucas? As reuniões da DE, tá? As formações pela IFAP, todas elas fazem parte da formação contínua, mas não dá para ficar preso só a isso, né? Quais livros você leu que contribuiu para a sua prática pedagógica, né? E é como o Lucas disse, você tem uma evidência da sua leitura? Então, se você tem, coloque aí. Você, por exemplo, tem o caso de professores que estão fazendo faculdade de pedagogia. A faculdade de pedagogia, ela vai auxiliar vai melhorar, né, o seu trabalho pedagógico. Então, você pode colocar ela aí dentro de formação contínua. Então, vamos lá? Vamos preencher essa parte? Você preenche, Lucas? Pode colocar. Então, tá bom. Realizar, né, estudos através da leitura. Se quiser ir comentando outro, eu vou escrevendo, Ju. Beleza. Aí é só importante citar qual livro foi lido, tá, gente? Ou qual livro será lido, para que fique algo bem prático mesmo. Aí, quando entramos aqui dentro da disposição ao autodesenvolvimento contínuo, né, tem a questão da devolutiva. Então, se você está desenvolvendo o seu trabalho, né, você espera do seu trabalho que dentro do alinhamento vertical, que o seu superior faça uma devolutiva. De que maneira você procura essa devolutiva? Né? Ou mesmo, não só relacionado à gestão, mas relacionado ao aluno. Como que você ouve a devolutiva do seu aluno? Né? Então, essa questão da devolutiva envolve a sua relação com o aluno, a sua relação com os pares e a sua relação com a gestão. Né? Então, você pode ouvir a devolutiva em momentos oportunos de ATPCG, ATPCA, né, com o seu próprio PCA. Você ouve a devolutiva do seu aluno por meio de mensagens, né, de WhatsApp. Você ouve a devolutiva no momento da tutoria também, né? Então, são momentos práticos que você consegue ouvir essa devolutiva. Então, a devolutiva, ela vai acontecer por meio de alinhamentos com o PCA, é uma maneira de devolutiva, né? ECG também, né? E demais gestores. É uma maneira de devolutiva. Outra maneira de devolutiva é por meio da tutoria, né? Em conversas frequentes. Desculpa aí, faltou. Acho que não tenha. Peraí. Com alunos tutorados, não só tutorados, né, mas também todos os seus alunos aí da escola, né? Então, vocês podem descrever isso aí também. E ainda, por meio, né, de conversas com os pares, em momentos de estudos coletivos, porque acontecem os estudos coletivos, né? Aconteceu em momentos que estávamos presencial e também acontece aí de maneira online. Então, eu deixo aí como
exemplos, e lembrando que vocês podem detalhar melhor essas ações, né, de acordo com a realidade que você está inserido. E aí eu vem também, a questão da disposição a mudanças. Pode deixa falar, eu só Lucas. fazer eu acrescentaria também em devolutivas, pessoal, o seguinte, através da análise das atividades que os alunos estão entregando, né? Então, assim, vocês também fazer essa devolutiva para o aluno é importante, tá? Então, a devolutiva aí, ela pode ser uma mão de uma via de duas mãos, né? Porque é de extrema importância e isso envolve outros macroindicadores, vocês realizarem essa devolutiva ao aluno, tá? Então, quando vocês analisam, vocês faz a análise do roteiro, entrega o roteiro, pega a atividade que o aluno fez em cima desse roteiro, né? E fez a devolutiva para o aluno. Isso também vai ajudar vocês a fazer o próximo macroindicador, que é a disposição para mudanças, né? Então, o que acontece? Eu vou fazer sempre a mesma coisa? Não, você tem que analisar o seu trabalho. É aí que entra até uma forma de trabalho no PEI, que se chama PDCA, né? Que é planejar, checar, planejar, fazer, checar e agir, tá? Então, assim, a todo momento a gente está reavaliando as nossas ações. Então, isso também tem a disposição para mudanças, tá? E, assim, quando nós fazemos um alinhamento hoje, amanhã a diretoria de ensino dá outro alinhamento para a gente tem que mudar, a gente tem que estar disposto a fazer essa mudança, né? É lógico que isso equivale trabalho, isso equivale desgaste, isso equivale horas de estudos nossos, mas, né, a gente sabe a situação que a gente está, devido à pandemia, devido à inserção no programa PEI. Aí, nessa questão da disposição a mudanças, lá no microindicador está escrito assim, que sempre que necessário, estar aberto a novas propostas, né? Está escrito algo desse tipo, né? Então, de que maneira que você, né, enquanto professor, você está aberto a essas mudanças sempre que necessário, né? Será que você é o professor que, sempre que a gestão, né, orienta, você reavalia suas ações, ou você ainda está preso a metodologias, as metodologias que você já utilizava? Então, nesse sentido, você vai observar desde fevereiro até agora o que já foi mudado na sua proposta de trabalho, né? Então, aqui eu entro numa questão que também é muito pessoal, né? É muito do trabalho de cada professor. Principalmente, né, pessoal, como está sendo dito, é a questão do seguinte, os alinhamentos, eles vêm a toda hora, as demandas vêm a toda hora, então as mudanças ocorrem a toda hora, né? Então, como que nós vamos preencher essa parte, Lucas? Estar de acordo, não necessariamente estar de acordo, alinhar-se, né, às necessidades que vão sendo apresentadas de acordo com as necessidades, com as propostas. Alinhando as necessidades da escola, através do uso de novas tecnologias, foi uma maneira que a gente encontrou de mudar, né, a realidade da escola para o ano de 2021, porque nós estamos utilizando novas tecnologias, metodologias de aulas também, né, nós estamos utilizando novas metodologias, então, metodologias ativas. Quando a gente Então, fala o isso vai próprio depender documento, muito da realidade do professor, com certeza. o pessoal, quando a gente pega que nem o currículo em ação, a própria BNCC, né, a gente é uma disposição para mudanças, por quê? São documentos novos que requerem um estudo, uma mudança desse alinhamento que a gente seguia, né? E aí, através disso. Quando fala assim em novas tecnologias, é importante citar quais são elas. Então, quais são as tecnologias que você, enquanto professor, você está desenvolvendo aí no seu trabalho? Eu conheço professores que usam bastante o Canva, outros usam bastante o Meet,
outros preferem formulário, outros estão bem focados na questão das ferramentas e utilidades do centro de mídias. Então, é importante citar isso aí, né? Sempre citando de maneira prática, para que o seu programa de ação fique bem prático, que é essa a ideia do documento. Então, eu deixo aí essa observação. Aí, então, depois a gente vai no planejamento, certo? O planejamento, pessoal, isso é feito, né, a todo momento. Quando você está elaborando um roteiro de estudo, quando você está fazendo a sua agenda, quando você alinhado com a agenda da escola, alinhado com a agenda da diretoria de ensino, alinhado com a agenda da Secretaria da Educação, certo? Então, esse planejamento, no conselho de classe também nós fazemos um planejamento, porque nós elaboramos os planos de intervenção, tá? Que serão realizados posteriormente, depois, né, as atividades. Então, tudo isso pode entrar nessa macroindicador. Então, gente, lembrando que a premissa é a excelência em gestão, né? Então, é uma palavra forte, falar em excelência, porém, ela é utilizada o tempo todo nos documentos oficiais do programa. A premissa, ela te leva a uma competência, que é o seu comportamento dentro do programa, comprometimento com processo e resultado. Como que você se compromete com esse processo e resultado? Planejando. Então, você vai planejar o quê? Né? Por meio do quê? De agendas, que o Lucas está digitando aí agora, né? A questão de oferecimento de roteiros, de estudo, planejamentos também voltados para a agenda da escola, né? Dentro da agenda da escola, pode-se citar até eventos, né? Se você planeja aí, dentro da sua organização, fazer eventos, fazer lives, fazer oferecimento de atividades que envolva toda a comunidade escolar, cite aí, tá bom? Que é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês. A culminância. A culminância é um planejamento alinhado com a agenda da escola. Certo? Então, quando você se compromete com o processo e resultado, você planeja, você executa e você reavalia. Né? Então, observe que tome cuidado para não escrever tudo numa primeira ação, né? É importante dividir a sua ação. Divida ela aí entre planejar, executar e depois reavaliar. Então, como que você executa a ação que foi planejada? Né? Como que você está lá colocando tudo na sua agenda? Como que você vai colocar em prática o que você colocou na agenda? Então, essa é a parte da execução. Quer que eu digito essa, Lucas? Então, vamos lá. Na execução, então, por meio da participação em formações, é uma maneira de você executar, né? Aulas ao vivo, acompanhamento do centro de mídias, também é uma maneira de você executar as suas ações, busca ativa, também é uma maneira de você executar as suas ações. Então, é só você pensar em tudo aquilo que você planeja na sua semana. Pensou naquilo que você planeja na sua semana, você vai executar. É claro que nem sempre você vai conseguir executar na íntegra, mas é muito importante que você sempre faça o possível para executar. E aí, reavaliação. Lucas? Isso, quando a gente fala em reavaliação, pessoal... Ninguém, gente. Pode falar, Lucas. Quando a gente fala em reavaliação, né, nós fazemos isso a todo momento, né? Olha, mas alguns pontos são especificamente para isso, vamos dizer assim. Conselho de classe nada mais é do que uma reavaliação. Isso, nós analisamos, né, o que foi feito dentro do bimestre, e aí, a partir disso, nós vamos alinhar nossos trabalhos. Outra coisa, né, as avaliações diagnósticas, tá?
E também as avaliações de aprendizagem em processo, AP, são formas de reavaliação também, né? As avaliações que vocês oferecem também, vamos dizer assim, individual da disciplina, é uma forma de reavaliação, tá? Então, tudo isso serve para que a gente possa realinhar o nosso trabalho e dar continuidade, né? Vamos supor que a gente está analisando que muitos alunos estão falando para fazer uma atividade de certa forma, que dá mais que dá mais engajamento, tá? Então, assim, a gente vai parar, pensar, discutir, reavaliar e, né, fazer a nova proposta. Isso é feito também em ATPCG, né? Às vezes acabam sendo feito isso em ATPCA, e muitas vezes até a gente conversando com os pares, né, vê que ele fez uma reavaliação da proposta pedagógica dele, né? E aí, a partir disso, teve mais engajamento, tá? Então, nós podemos colocar através do conselho de classe. Avaliações externas e internas, né? Sim. E, assim, vamos colocar aí nas práticas, né? Mas, assim, nas práticas cotidianas, nas práticas pedagógicas cotidianas, pode ser, porque isso a gente faz a todo momento. E aí tá? É importante citar a questão do engajamento, né? Nas práticas pedagógicas cotidianas, observando sempre o engajamento. Isso. Isso. E aí partimos para corresponsabilidade, que é a premissa. Relacionamento e corresponsabilidade é o comportamento, né, ou a competência. E aí entramos no macroindicador relacionamento e colaboração e corresponsabilidade. Então, dentro de relacionamento e colaboração na escola, pensando isso enquanto prática pedagógica, né, com seus pares. Isso. Pessoal, quando a gente fala em relacionamento, a gente sabe que, como já foi dito, né, cada pessoa é um universo aí, cada pessoa tem suas ideias, mas assim, somos adultos e principalmente profissionais da educação. Eu acredito que, assim, quando a gente fala um relacionamento, né, dentro da escola, a gente tem que pensar principalmente no nosso trabalho na questão de ampliar a aprendizagem, tá? Então, assim, o professor quer propor um roteiro de estudo e eu que sou da mesma disciplina quero propor outro. Tá, vamos parar e pensar, ver quais são os pontos positivos e negativos de cada um, né? Isso é mais, falando mais na prática mesmo. Mas quando a gente fala em relacionamento, né, e colaboração, o que acontece? Se você está digitando o seu roteiro de estudo e viu que um roteiro de estudo de um professor faltou alguma coisa, né, ou você tem uma contribuição a se fazer, né, isso cai até ali na de baixo já em corresponsabilidade, dê o toque ao professor, tá? Não é uma cobrança, é fazer, né, um toque a qual às vezes passa batido, né? Então a gente fala de relacionamento, né? Saber que nós como escola somos uma unidade. Então, eu vou ver que um professor teve um erro ali no grupo e vou deixar por isso mesmo, vou apontar o erro. Não, chama o professor no particular, converso com ele, né, para que a gente se fortaleça nesse sentido, né? Então, como a Juliana está colocando, auxiliando os pares, certo? Outra situação é quando você trabalha em equipe, né? Você não é individualista. Se você está num programa, né, que ele dentro dos seus princípios, né, ele te cobra essa participação, esse trabalho em equipe. Então, eu acho que neste momento aqui do relacionamento e colaboração, é importante sempre pensar na equipe e não no seu trabalho por si só, né, no seu particular. Então, de que maneira você trabalha em parcerias com demais disciplinas, parcerias interdisciplinares, tudo isso entra dentro de relacionamento e colaboração. A corresponsabilidade
Pessoal, corresponsabilidade, isso a gente via, dá para ver isso bastante quando a gente está aqui de forma presencial, vamos dizer assim. No começo do ano que teve as aulas presenciais. O professor estava vendo ali que o aluno estava sem máscara. Ah, mas não é o meu aluno, não vou falar nada. Não, pessoal. A corresponsabilidade ela deve ocorrer em qualquer lugar, a qualquer momento. Né? Eu entrei dentro da escola para trabalhar, eu estou sendo corresponsável, certo? Ah, eu estou vendo que um parceiro está tendo dificuldade. Pô, não me custa ajudar, certo? Então, quando a gente fala essa questão da corresponsabilidade, a gente pode dizer que estar disposto a auxiliar nas demandas da UE, certo? A todo momento. Porque isso Lucas, sim. Um exemplo que a gente pode citar prático disso aí foi no começo do ano, no planejamento, quando toda a escola se mobilizou para produzir materiais visuais para a questão dos protocolos de segurança. Então, inclusive, já tem evidências desse trabalho. Então, todos que participaram, que auxiliaram, que se intensificaram aí nesse trabalho, devem colocar, né, essa questão da corresponsabilidade, porque foi um trabalho em equipe, né, e que ficou bem aflorada a questão da corresponsabilidade. Sim. Você escreve o que eu escrevo? Vamos lá, através da participação em ações coletivas, né, da escola, como a produção de materiais para, sei lá, abordando os protocolos de segurança. Se colocar só a produção de materiais, né? Não, na verdade, é interessante que cite. É interessante que então, cite. mas aí eu ia falar para você acrescentar materiais físicos e visuais e audiovisuais. Daí eu acho que fica um pouco, né? E audiovisuais. Sobre os protocolos de segurança, no caso? Ou que nem, vamos supor, quando eu sei que, vamos supor, eu como professor de geografia, né, tenho meu tutorado lá, e tô vendo que ele não está fazendo um AP de língua portuguesa. É responsabilidade somente do professor de língua portuguesa ou de matemática AP? Não. Pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos aqui voltados para a aprendizagem, não voltados para disciplinas, certo? Então, quando eu falo, olha, você não fez a atividade do professor, porque às vezes o professor de matemática ou de português, ele não tem um contato desse aluno, mas você tendo, né? E aí você também já vai, tá vendo como uma coisa vai ligando na outra? Vocês já vão descendo para essa visão crítica. Pô, eu tô vendo que o aluno não está fazendo, o que eu vou fazer? Eu estou tendo essa visão crítica. Então, eu vou fazer a cobrança para ele, porque eu tenho a minha corresponsabilidade também na aprendizagem desse aluno. Tá? Então, aqui, quando cita as ações coletivas também, gente, pode citar também não só a questão da produção de materiais, mas participação em lives, participação aí eu lembro que teve muitos professores que ajudaram na organização da escola para o retorno, né? Então, teve professor cortando grama, professor ajudando a organizar carteira, professor ajudando na limpeza, tudo isso entra na corresponsabilidade, né? Então, é uma particularidade que cada um deve lembrar como foi e já inserir aí, que é uma ação legal para ser colocada. Aí a visão crítica, né? Como já foi dito, nós podemos. É assim, pessoal, é principalmente a ideia de identificar um problema e propor uma solução, certo? Mas é assim, eu estou identificando um problema para que favoreça o meu trabalho ou o trabalho da escola no geral, certo? Então, quando a gente fala essa questão da visão crítica, não adianta qualquer profissional chegar e falar, tá tendo um problema, tá? Você tem alguma solução? Não. Então, assim, é um problema para quem isso, certo? Então, a visão crítica é ter, né, sempre não seria aproximação, seria a interação junto ao que está acontecendo na escola, certo? Ou às vezes o professor também propõe uma mudança
no roteiro de estudo, ó, se a gente colocar dessa forma aqui, pode ser que melhora a aprendizagem, certo? Isso. Um professor de orientação de estudos consegue ver num roteiro de estudo do outro professor que está faltando uma informação, né? Sei lá, a página do. Lógico, estou dando um exemplo bem simples, né? A página da apostila. Ele teve a visão crítica de que é necessário essa informação, né? E aí ele teve a corresponsabilidade de avisar o par dele, né, que não estava enxergando isso. Vamos E dizer aí, assim. Lucas, fazendo uma análise aí dessa última premissa, é interessante pensar de uma maneira mais global também, ó, porque é o seguinte, a visão crítica ela está dentro de replicabilidade. Replicabilidade é a premissa. E o seu comportamento deve ser dentro da replicabilidade, né? Então, você, enquanto professor, você precisa ter solução e criatividade. Não adianta só pensar na visão crítica e não ter uma solução. E, além disso, você precisa também de fusão e multiplicação. Então, quando você tem uma ideia bacana de como engajar o seu aluno, entre outras ideias, você vai fazer o quê? Além de desenvolver essa ação, você também vai difundir essa ação e multiplicar para as demais escolas. Lembrando que o programa PEI, ele leva em consideração de que as escolas que estão inseridas no programa são exemplos para todas as escolas da rede. Então, estar sempre a par das eventuais problemas, sim. Ou sempre observando, né, esses eventuais problemas também. Certo? Então, quando eu falo assim, em todas as esferas da UE, porque pode ser na esfera pedagógica, na esfera material, né, de recursos, pode ser na esfera de recurso humano, né, às vezes, determinado aluno não está tendo condição de fazer por causa disso, né, você está tendo uma visão crítica, a gente sabe que existem N possibilidades de o aluno estar fazendo a atividade ou não, né, então, né, ficou um pouco aqui aberto para que seja, nessa questão da visão crítica, um pouco mais como reflexão para vocês mesmo. Apesar, Lucas, que pode ser citado quais são os exemplos que você já observou na escola e que já foi, inclusive, levado isso para a gestão ou para, né, para os seus pares, né, com relação a esses problemas. Eu me lembro que foi falado sobre isso comigo, sobre o roteiro de estudos do Aprender Sempre, citando que aquele roteiro ficaria muito extenso se não poderia fragmentá-lo. É uma ideia concreta, né? Claro que você pode elaborar o seu texto, mas é uma ideia concreta de uma visão crítica de um professor dentro da escola que foi levado para o seu, né, PCA e o seu PCA resolveu essa situação de maneira criativa. Então, são situações práticas que podem ser citadas aí. Foco em solução. Pessoal, acredito que o maior foco em solução nesse momento que a gente possa ter é a questão do uso das tecnologias. E Né? o engajamento, né? E o engajamento também, certo? Então, a gente precisa pensar, né? Então, vamos colocar aqui o uso das tecnologias, a gente está colocando assim de uma forma aberta, porque cada profissional tem a sua particularidade, né? Então, uso das tecnologias e engajamento, bom? Então, assim, que nem a planilha de engajamento, né? É um foco em solução, porque todos estão vendo como que está o engajamento do aluno. Então, a gente consegue criar uma solução para a necessidade de ter um documento orientador para que possa ser feita a cobrança, né, das atividades que devem ser realizadas, certo? Então, então, e aí aqui... a gente entra em criatividade, né? A criatividade é o seguinte, quando você identifica o problema, como você oferece aí uma solução para esse problema? Qual foi a sua maneira criativa de resolver o problema e não ficar só citando problemas e cruzando os braços? Então, você já fez isso na escola? Você já ofereceu de maneira criativa uma solução? Se você já fez ou se você pretende fazer, se você tem ideias para fazer, você pode colocar isso de maneira prática, né? Então, ao identificar o problema, qual foi a solução? Então, essa é a sugestão que eu deixo para esse item.
Vai digitar aí, Lucas? Tô digitando. E aí, pessoal, dentro de replicabilidade, né, que, novamente, voltando aí, é a premissa, o seu comportamento é a difusão e multiplicação. Como que você registra suas boas práticas? Então, você aí já identificou o problema, já ofereceu uma solução criativa para ele, né? E aí, depois disso, você precisa guardar a sua evidência desse trabalho. De que maneira você faz isso? Então, importante pensar que existem 3 passos aí, cuidado para não atropelar eles. Então, primeiro você registra, depois você difunde e depois você multiplica. Então, difusão, né, é quando você apresenta o seu registro, né, para a sua comunidade escolar, e multiplicar é quando você faz com que essa sua ideia, essa sua criatividade se espalhe para as demais escolas da rede, né? Ou até mesmo para escolas fora da rede. Então, como você faz isso? Então, essa é a ideia. Então, eu acredito que o registro é principalmente, né, através de utilização aí de gravação de vídeos, né? Nós fazemos gravação de vídeos, nós fazemos também muitas fotografias, né? Trabalhamos com fotos, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, que nós não estamos no presencial. Então, é a gravação de vídeos, é a apresentação de fotos, né? O Padlet também O pode ser próprio utilizado. Padlet, organização do portfólio, né? Que apesar de não ser um documento obrigatório, ele é um documento extremamente importante, porque ele organiza as suas evidências, né? Temos a pasta de evidências também no Drive, que vocês podem Isso. colocar, que ficam registradas, porque daí todo o. É interessante que a pasta, né, ela contém todos os professores de forma conjunta, porque aí o que pode acontecer? Vocês podem estarem indo, podem ir vendo, né, o registro das boas práticas, porque às vezes, como já foi citado em ATPC, né, eu vou tirar a foto do aluno fazendo atividade, mas dá para, pelo menos para imaginar, dá para ter clareza do que o aluno está fazendo, né? Então, assim, às vezes, então, até o ângulo que você tira a foto, às vezes, é necessário você pensar isso para que fique um registro real de uma boa prática, né? Nesse momento, o meu aluno ele estava usando uma plataforma digital que era assim, assim, mas ele só aparece ele com o celular na mão. Então, isso não é um registro de uma boa prática, né? Não é um bom registro de uma boa prática, na verdade, né? Então, tenham ciência disso, que o registro, né? Às vezes, eu vou fazer uma aula, tá? Transmitir uma aula com 50 alunos lá, o material que eu fiz excelente. Aí eu printo a tela. É um registro? É. Mas seria legal também poder, né, colocar algum momento ou algum slide que seja bem interessante dessa aula, né? E aí na descrição fica bem certinho, olha, aula de tal coisa, com tantos alunos, né? Então tem que ter esse registro de uma forma bem correta também. Então, eu coloquei aqui de acordo com o que nós conversamos, e depois vem a questão da difusão, né? Então, difundir essas ideias, no caso, para a unidade escolar, né? Então, essa difusão para a unidade escolar, ela acontece, né, através, eu acredito, né, através principalmente da publicação desses materiais nos grupos de WhatsApp, que está sendo o nosso local de maior comunicação. Mas, além disso, também tem, né, em momentos de reuniões de ATPCG, mesmo que sejam de maneira online, através do Meet, né, há também a apresentação de evidências do nosso trabalho nesses momentos, né, e ainda haverá, porque ainda vão acontecer momentos para que isso aconteça. Então, podemos digitar aí através da apresentação das evidências do trabalho nos grupos de WhatsApp da equipe, em reuniões de
ATPCG e ATPCA. E aí, né, a difusão, acredito que ela aconteça neste momento dessa maneira. Se porventura voltarmos todos presencial, né, aí podemos incluir aí numa revisitação futura outras maneiras de difundir as ações, as suas ações enquanto professor, dentro da escola. E aí, por último, caímos na questão da multiplicação, que é envolvendo aí replicabilidade, difusão e multiplicação. Multiplicar, gente, envolve toda a rede. Então, é muito delicado isso aí. Você faz isso? Porque se você faz, você coloca, né? Que você difunde para toda a rede. Através de quais plataformas? Como você faz isso? Eu soube que teve, no ensino fundamental, professores que foram convidados a mostrar o seu trabalho numa reunião de ATPC da DE. Então, é uma maneira de multiplicar boas práticas para toda a rede, né? Para toda a unidade, para todas as cidades que fazem parte da nossa diretoria. Então, você pode citar isso. Se você utiliza uma pasta do seu Facebook para divulgar, se você participa de outros grupos de professores em redes sociais que também divulguem essas boas práticas, aí você tem que citar, né? Então, é algo muito particular. Então, eu deixo como sugestão aqui grupos de WhatsApp, né? Porque existem grupos aí dentro do estado de São Paulo que por áreas, né, de conhecimento. Também grupos de Facebook. Aí temos, né, várias outras redes aí que vocês conhecem. Também tem a questão da própria replicabilidade no seu próprio Facebook pessoal, né? Então, seriam aí pastas de fotos compartilhadas em redes sociais. Tem mais alguma ideia aí, Lucas? Acho que, né, quando a gente está presencial na escola, né, a gente faz o bom trabalho ser replicado também nos corredores, assim, exposições que a gente faz, né? Mas aí, no caso, é só se a gente voltar no presencial também, né? Neste Então, momento, a situação é essa, né? Isso. E então, gente, finalizamos aí todas as sugestões que nós demos aí para que você consiga fazer aí um bom programa de ação e sempre lembrando de colocar ações concretas e evitar aí ações subjetivas. É claro que às vezes é um pouco complicado fazer isso, mas sempre pense no seu comportamento, né? Mapa de competências é o mesmo que comportamentos dentro do programa PEI. Pessoal, então, assim, nós estamos disponíveis para eventuais dúvidas, tá? E pensem bastante, né? Existe um documento também que chama Cardápio do PIAF, que o PIAF é um documento que tem que ser elaborado depois da avaliação 360, que ele cita vários filmes ou livros também que vêm abordar todos esses macroindicadores. Então, às vezes, vocês podem citar, às vezes até tem um livro, né? Alguns livros tem na escola também, e aí vocês podem colocar aqui, né, para poder ampliar, né, e também incorporar aí no programa de ação de vocês. Certo? Então, agradecemos, tá? E qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Valeu.